Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja sempre, sempre no nosso coração, na nossa consciência, convidando-nos a pensar e a repensar em tudo que temos recebido, para que os nossos amigos espirituais, benfeitores queridos, possam nos fortalecer, trazendo para nós a compreensão do que seja o Evangelho de Jesus em nossa vida. Hoje vamos ler o item 20, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidos essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é incontestável que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que aparecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua conta de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se acha a conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é uma única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se, enganam os que se escutam, visto que demonstrado estar por experiências arquissecular, que só excepcionalmente neste globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia e cuja conquista gerações que se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é uma coisa tão efêmera, para que não tem a guiá-la a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejosos pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é admita que, algures moradas a mais favorecidos, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou o vosso turbilhão, esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente, dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos
participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, a obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem e esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. François Nicole Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nesta manhã de luz, pedimos aos espíritos amigos que envolvam os nossos lares, os nossos pensamentos, trazendo aos corações de todos as vibrações de paz, de sustentação e de alegria. Que a misericórdia excelsa do seu Evangelho esteja com todos nós, assistindo-nos, amparando-nos e fortalecendo no bem. Obrigado, Jesus, por tanto amparo, pela lucidez que os espíritos amigos promovem no pensamento de todos nós, e que a inefável paz do seu amor sustente-nos, hoje e sempre, que assim seja. Amigos queridos, esta mensagem vai nos levar a um pensamento, o que seja a felicidade. E a mensagem começa: não sou feliz. Por que nós não somos felizes? Muitas vezes, a felicidade, como diz Madeleine aqui, não é feita para mim. Então, para quem que é feita a felicidade? Reflita nisso, amigos. E o Evangelho nos mostra que a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade ela não está no dinheiro. E muitas vezes nós nos surpreendemos, porque nós queremos investir na posse do ouro. Nós queremos ter as coisas e achando que quando temos, nós estamos sendo felizes. Mas nós sabemos que o dinheiro, especialmente, ele não nos traz essa felicidade. Ele pode ser uma alavanca de trabalho, de progresso, de beneficência, que vai auxiliar tantos corações em dores, e isso nos trará, então, um momento ou alegria, a felicidade, não o dinheiro em si, mas aquilo que posso fazer dele. A felicidade, ela também não está na inteligência que muitos acham, que queria ser uma pessoa extremamente inteligente, um gênio. E quantos são inteligentes e usam a inteligência para o mal? Então, a inteligência, quando ela é aplicada para o bem, ela é uma fonte de luz, e todos nós podemos fazer isto. Então, não está a felicidade na autoridade que muitas vezes queremos ter, muito pelo contrário. A felicidade está quando nós compreendemos a necessidade de estarmos com o outro, de abraçarmos o outro, de auxiliar o outro, e isso traz para nós uma imensa vibração de alegria. Muitos dos nossos irmãos que caminham conosco, ou até mesmo nós, trazemos angústia nos nossos corações, e eu convido vocês a observar por que tantas vezes nós nos sentimos tão inseguros, enquanto nós deveríamos ter fé, confiar em Deus. Então, é importante que a gente veja que neste mundo, por mais que cada um tenha a sua parte de labor, ou mesmo de miséria, a sua cota de sofrimento, nós chegamos a um momento que a gente pode pensar que nada termina na Terra. E tudo isso é um período em que estamos, que nós acabamos de ler, fazer o Evangelho ontem, quando falamos mal e o remédio. O remédio é quando nós compreendemos que o que seja suportar a nossa dor. E não existe diploma, não existe cargo, nada disso que vai diminuir
o sofrimento e as nossas aflições íntimas quando não trazemos dentro de nós o desejo de amar, de perdoar, de reconciliar. Então, às vezes, nós queremos ter uma coisa que ainda não foi programada para nós. Nós vimos isso, que o apóstolo Paulo, quando ele tinha todo o poder, enquanto Saulo, ele não era feliz. Tanto é que quando ele encontra com Jesus, a primeira coisa que ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E quando ele compreendeu o que era ser feliz pela entrega ao bem, ao próximo, ele deixa para todos nós o recado, a lição, o exemplo. Deixai morrer o homem velho, esse homem da ilusão, esse homem em que muitas vezes luta por uma felicidade efêmera. A felicidade, na essência, meus amigos, é a nossa integração com Cristo de Deus que está em nós. Esse Cristo que move em nós é uma esperança. É esse Cristo que nós temos que compreender o tanto que ele nos ensina o bem, a caridade e nos traz o benefício de auxiliar aqueles que caminham conosco. Todo bem, ele traz para nós uma alegria. E nós precisamos entender que fazer o bem é o maior investimento em nosso favor para ampliar ou contabilizar de forma efetiva a contabilidade divina que está dentro de nós. Então, a felicidade colhida, ela nasce e cresce da felicidade que nós semeamos. Ou melhor, à medida que ajudamos os outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Ou seja, todos nós receberemos um olhar diferente de Deus, e aí nós vamos nos libertando das questões da terra. Porque o que consiste a felicidade na Terra? Não é a felicidade do mundo, a felicidade perecível, a felicidade do homem. Nós estamos falando dos venturosos da terra, nos diz o Evangelho, dos que são invejados pela multidão, pelo bem que faz, pela renúncia que consegue, por despojar da vaidade e do orgulho, que o apóstolo Paulo nos convida quando ele nos fala para nós sairmos de nós, deixar e morrer o homem velho, o homem das ilusões. Assim, pois, nos diz François, assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho, sim, porque este homem da ilusão, ele morre conosco no túmulo. O homem de esperança, o homem de fé, ele continua. Por isso, nós precisamos vivenciar os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, que é a luz do cristianismo redivivo, para que nós possamos propagar os valores dessa doutrina e que vai trazer para a nossa intimidade a nossa própria regeneração. E é isso que nós estamos caminhando, em busca da regeneração dos nossos sentimentos, para que nós possamos compreender que o reino de Deus depende de todos nós. Então, a felicidade, amigos, precisa ser compreendido o que ela consiste, o que a vida nos convida. Não é na matéria, não são nas nossas gargalhadas, nos risos terrenos, nem na ironia que muitas vezes nós trazemos dentro de nós, mas no espírito que reluz, no espírito que enfloresce, no espírito que tem uma consciência sem mancha deletéria, que cada dia está compreendendo o valor da dor para se curar, libertar, onde o nosso espírito trabalha em prol de tudo aquilo que está na nossa intimidade. Nós precisamos ser venturosos para que nós sejamos espíritos bondosos e que tenhamos dentro de nós o verdadeiro sentido do que seja sermos cristãos, sermos
espíritos que queremos buscar a posse de uma felicidade perene. Então, meus amigos, não são poucas as ilusões que carregamos dentro de nós e que muitas vezes nós perdemos as grandes oportunidades de adquirir na nossa vida o patrimônio sagrado do bem, do relacionamento com esses espíritos, e nós precisamos sentir que a presença de Deus em nossa vida é a verdade que vai nos auxiliar cada dia mais a eliminar os enganos e os equívocos de nossa vida. Sermos tolerantes com todos aqueles que estão conosco é o caminho da felicidade. E todas as lições de moral ela precisa ser realizada para dentro de nós, para que a gente exemplifique e saia de um passado sombrio, para que a gente possa sentir a grandeza do amigo, a grandeza da oportunidade consoladora. Por isso, eu venho lhe dizer nessa manhã, mãos à obra, meus irmãos. O Evangelho de Jesus seja sempre para todos nós o roteiro de todos os momentos. É no Evangelho que nós encontraremos a posse da verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja hoje, agora e sempre. Pedimos aos espíritos amigos que nos envolvam nesta hora do passe, nutrindo no nosso pensamento a esperança, a fé, a coragem. Que cada um possa pedir aquilo que mais necessita e entrar em comunhão com a sua própria necessidade. Que a água seja fluidificada e o bem seja constante em nossa vida. Pedimos a Jesus que visite os lares de todos aqueles que sofrem, semeando a esperança e a alegria em nossos corações. Assim, Jesus, com muita fé, com muita vontade de aprender, deixamos no coração de todos o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos. Sintam-se amparados por Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.